Vamos aí, meu povo, para mais um vídeo, mais uma análise de jogo do Corinthians. Eu vou ser bastante sincero com vocês. Essa última semana não consegui ver quase nada de Eurocopa, tá? Portanto, eu não vou me arriscar a falar sobre jogos que eu não vi direito, que eu não acompanhei, que eu não assisti do início ao fim. Não quero fazer análise em cima de melhores momentos, não acho justo, não acho certo. Eita, até balançou aqui. Meu cachorro aqui tá fazendo aqui umas batidas na mesa, peço perdão aí. Inclusive, é bem possível que no meio do vídeo ele vá querer sair e eu vou ter que interromper, mas vamos lá. Então, tá sendo difícil de eu acompanhar jogos da Eurocopa e também da Copa América. Hoje tem a estreia do Brasil, e sobre esse eu vou querer falar com certeza para vocês. Esse eu não vou deixar de fazer análise, certo? Agora, especificamente para esse vídeo, a gente vai falar do último jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Na verdade, Atlético Paranaense e Corinthians, o mando foi do Furacão lá na Arena da Baixada. E um jogo que já dava indícios do que seria antes dele começar, né? Porque o Cap vinha numa sequência muito boa, né? Cedeu 3 empates nos últimos 3 jogos, os 3 nos acréscimos, mas era time que estava ali brigando entre segunda colocação, primeira colocação e tal, estava numa sequência muito boa, o Atlético Paranaense. E dito e feito, meu cachorro agora quer sair, peraí. Não, ele só trocou de lugar para deitar mesmo, mas tudo bem, vamos lá. Queria agradecer aqui alguns feedbacks que vocês me mandaram, tá? Obrigado para todo mundo que elogiou as análises, que deu feedback sobre iluminação, sobre cenário. Um abraço pro Léo que falou do reflexo nos meus óculos. Eu vou tentar fazer com que tenha menos reflexo, é um pouco difícil. Ó, vou até desligar meu monitor aqui, ó. E talvez essa seja uma boa solução. Ainda vai ter o aqui da frente, porque eu uso 2 telas para me basear aqui, uma para monitorar a gravação do microfone e outra para poder fazer a análise em cima dos dados, porque muitas vezes eu não lembro na hora. Mas vamos fazer esse teste. Vou fazer assim. Se vocês acharem que ficou legal dessa forma, eu mantenho dessa forma, beleza? Então vamos lá. Corinthians então vai pro jogo, né? Já na zona de rebaixamento, e assim permanece. Na verdade, o Corinthians desceu uma posição da zona de rebaixamento. Antes ele era o 17º colocado, agora ele é o 18º. Ô, seu filho da... Você nunca tomou esse tanto de água na sua vida. Foi eu ligar a câmera pra você tomar. Você quer sair do quarto? Uma vez que a besta fera saiu do quarto, posso continuar. Então o Corinthians vem pro jogo já na zona de rebaixamento, né? Como não conquista muito além de 1 ponto, continua na zona e desce um pouco mais. Pro Cap, isso saiu como uma grande derrota, né? Porque claramente o time do Atlético Paranaense vinha muito melhor, né? Vinha muito mais entrosado, com proposta de jogo, embora o Cuca hoje mesmo já tenha saído do time, mas a gente não precisa de muito para saber que a situação do Atlético Paranaense era muito mais favorável até por jogar em casa do que a do Corinthians. A Arena da Baixada consegue ser sim um grande caldeirão. Eu felizmente já tive a oportunidade de visitar a Arena da Baixada e é realmente um estádio muito legal. O primeiro tempo é como a gente esperava, é do Atlético Paranaense. Muita bola aérea, muita bola difícil, muitas finalizações. O primeiro tempo termina com 12 finalizações para o Atlético Paranaense. 12, tá? Finalizações para o Atlético Paranaense. E aí, quando a gente para pensar na linha de defesa, no primeiro tempo, eu nem acho que ela foi tão mal. O problema é que o Corinthians não consegue imprimir jogo. Quando eu paro para pensar sobre Léo Maná, o Kaká, Caetano e Hugo, não acho que foi um mau jogo, não acho que foi um mau primeiro tempo, tá? Acho que o Corinthians tem muitas dificuldades, especialmente para sair jogando, o que faz com que eles fiquem mais vulneráveis, obviamente, porque você vai ser atacado o tempo todo, ninguém resiste. Gente, se você fizer um treino de ataque contra a defesa, muito provavelmente um gol vai sair em algum momento. Não vai ser todo jogo que vai ser o que gostam de intitular, que eu detesto, o milagre de Santa Fé, né? Então, eventualmente ia acontecer, e foi numa bola cruzada na área. O jogador, acho que foi o Christian, né, que fez o gol. É Christian o nome do menino? Christian Roberto.
Ele fez aos 45, já no finalzinho ali do primeiro tempo, ele faz um gol de cabeça, ele que não é nenhum jogador muito alto. O que mostra que das duas, uma, né? O cruzamento foi muito bom ou o tempo da defesa foi muito ruim. Eu acho que foi mais o cruzamento que foi muito bom, porque até então a defesa do Corinthians vinha rebatendo grande maioria das bolas. O que não significa que não dá para ser criticado, né? Não dá para um jogador invadir a área, um jogador mais baixo, fazer esse gol de cabeça e que não teve culpa nenhuma no gol, o Matheus Donelli. Matheus Donelli que vale sim ser exaltado. Mais uma grande partida do Matheus. Ele foi criticado ali em alguns momentos por não sair do gol, né? Em momentos que os zagueiros fazem a cobertura e ele não sai. E, gente, é normal. Se não me engano, esse foi o quarto gol dele, no quarto jogo dele no futebol profissional. Então, ele ainda está inseguro. Mas todos os momentos em que ele foi exigido, ele se saiu muito bem. Fez grandes defesas, né? A gente está falando aqui de um time que tinha sofrido 12 finalizações só no primeiro tempo. E ali no primeiro tempo, se não me engano, ele já tinha feito 3 defesas muito boas. Tem uma outra no segundo tempo de uma sobra de falta, que ele sai em cima do atacante do Mastriani, se não me engano, e ele consegue abafar ali e tirar o lance, foi bem demais. O Matheus Donelli vai surpreendendo. Honestamente, não acho que ele surpreende tanto, porque não acho que a expectativa em cima dele era tão baixa. A responsabilidade, sim. E aí vale dizer que o menino vem encarando muito bem, e mesmo que se tivesse falhado seria completamente normal, né? Um goleiro muito novo, mas não é o que está acontecendo. Ele demonstra ali bastante maturidade, bastante tempo de bola, e tecnicamente como goleiro, até agora o único ponto que dá para criticar em cima do Matheus realmente é essa cobertura, né? Quando a bola vai disputada e quando que ele sai, quando que ele não sai, esse entrosamento com a zaga ainda não está muito completo. E também não dá para culpar ele, porque quantas vezes será que ele treinou ao longo dos últimos meses como titular, e como ele treinou entre os titulares? Carlos Miguel e Cássio com certeza tiveram muito mais treinamentos entre os titulares do que ele. Então fica essa nota aí de elogio e nota bem positiva para o Matheus Donelli. Seguindo para o meio de campo, cara, eu sei que muita gente aí exaltou o Bidon, tá? Mas acho que, não sei se pela sequência, se o Bidon tá sentindo a sequência de jogos, que é cruel, tá? O Campeonato Brasileiro não dá trégua. O Campeonato Brasileiro é uma maratona muito pesada, muito cansativa, e acho que o Bidon, se ele tá sentindo, é completamente plausível, sendo que o Corinthians ainda tem um elenco curto, em vista aqui, entre os meias, né? Fausto Vera está sendo negociado com o Atlético Mineiro. Maicon lesionou, teve lesão forte. Quem entrou no lugar ontem foi como é que é o nome do menino? Matheus... Putz, eu esqueci o nome do meio campista que entrou. Deixa eu ver aqui. Foi o Matheus Araújo. Que o Matheus Araújo entrou no lugar dele, lembrando que a gente tinha o Moscardo, que está voltando de lesão, e fora isso você não tem grandes opções para você colocar aqui agora, para fazer uma função como essa, tá? Para fazer uma função defensiva e que saia um pouco mais para o jogo, mas que tenha especificamente uma função mais defensiva, né? Então é difícil você... com um elenco mais curto e mais uma vez, né, esse elenco só é mais bem aproveitado por conta da base, porque não é por conta de uma boa montagem de elenco, é porque a base mais uma vez está socorrendo o time profissional. Então eu entendo que ele tenha caído um pouco de ritmo, e eu acho que os elogios a ele são sim bastante merecidos em muitas das vezes. E eu queria dizer uma coisa que eu acho engraçada em relação a Ranieri mais uma vez, bem, acho que não se destacou tanto quanto em outros jogos, e o Garro a galera tava criticando porque tava errando alguns passes e tal, só que é importante pensar de uma forma. O time não vai... O time, ele não... Quando o time cai de produção, eu cito o exemplo do Henrique. Vocês lembram do Henrique? Bom lateral e zagueiro, que teve passagem no Corinthians, teve no Palmeiras, teve... Acho que no Atlético, no América Mineiro e tal. Passou por alguns clubes aí o Henrique. Quando ele estava no Corinthians, eu sempre achei ele bom jogador.
quando ele esteve no Corinthians, a fase dele não foi boa. Porque o time inteiro não estava bem. E aí é difícil você conseguir, ainda mais sendo um defensor, né? Quando o time todo não tá bem, é difícil você segurar. Mas no caso do Garro ontem, eu acho que o Garro ainda, eu falei um pouco sobre isso no último vídeo, ainda que ele não esteja não estivesse nos seus melhores jogos, o Garro ainda é o cara mais consciente do time. Ainda é o cara que sabe quando parar, quando driblar, quando tentar um passe mais quebrando melhor as linhas, quando é hora de você tentar ganhar uma falta e respirar porque você está sofrendo muita pressão. Então ele é o cara que tem o melhor entendimento de jogo até aqui, né? Acho que o Coronado também tem um pouco isso, mais menos, até porque eu acho que o Coronado ainda está muito naquela ansiedade de se provar para a torcida. E é justo, a gente sabe que ele é bom jogador e ele quer mostrar serviço. Então eu entendo que ele às vezes queira correr demais, queira acelerar o jogo quando às vezes o jogo precisa de alguém que pise em cima da bola, que mantenha uma posse fora do seu campo de defesa, né, que mantenha uma posse mais distante do seu gol, que consiga uma falta ali próxima à área. E esse time, aí, com o ataque, o Wesley e o Gustavo que eu acho que foi muito prejudicado pela falta de saída do Corinthians, o que transformou ele mais ou menos num segundo marcador pela direita, que a esquerda era uma descida muito eficiente do Atlético Paranaense. E o Pedro Raul, nos poucos momentos que teve alguma chance de fazer algo, não foi bem o Pedro Raul dessa vez. Pedro Raul que vem perdendo moral, vem perdendo a pontos aí com o time, mas assim, eu acho que você não abre, ainda assim não acho que é hora de abrir mão de um jogador como esse. Ele ainda tem coisas boas a te oferecer, a gente só precisa saber como usar. E o que eu posso tirar desse time do Corinthians é que ele, por jogo, te garante 15 razoáveis minutos. Eu não vou dizer 15 bons minutos. Eu vou dizer 15 razoáveis minutos, porque quando o Corinthians se presta a tentar fazer uma troca de passes um pouco mais interessante com Bidon, Garro, Coronado, Garro, Wesley e um centroavante, né? Ou às vezes até mesmo o Hugo, que às vezes 2 vezes por jogo se decide se lançar ao ataque e às vezes acontece alguma coisa. Só que são momentos muito raros. E, mais uma vez, é um time pesado. Por incrível que pareça, esse é um time pesado. E aí a gente, mais uma vez, a gente não sabe exatamente quais são os motivos do porquê que esse time está tão pesado. Para ilustrar um pouco do que foi, eu estava assistindo esse jogo com a minha garota na casa dela, e aí a gente estava na televisão lá assistindo, sentado no sofá, e aí o jogo estava acontecendo e o Atlético Paranaense estava fazendo uma troca de passes na intermediária do Corinthians. E ela falou, nossa, que time devagar. Ele demora para chegar alguém, é devagar para marcar, é devagar para passar a bola. E foi um lance que a gente sofreu uma finalização perigosa. Aí, e nesse lance, por isso que eu falo que eu acho que o Bidon talvez esteja sentindo. O Bidon tá caminhando em campo, assim, numa distância em que ele tá a alguns poucos metros do jogador do Atlético Paranaense que estava com a posse. E ela fala, olha que devagar, ele tá andando. E realmente, esse time está pesado, né? Não sei se é uma questão física, não sei se é uma questão de ambiente, de motivação. Todas essas opções, se fossem ditas, daria para entender, né? Porque a gente mais uma vez sabe do ambiente horrível que está o Corinthians, essa crise institucional do Corinthians que parece que não tem mais fim, a cada dia se descobre mais uma coisa e mais uma coisa. Então, a gente não sabe dizer se o que afeta o time, se é essa gestão da diretoria, se é a gestão técnica do clube, né, se há algum trabalho ali do Antônio Oliveira, que eu acho que é um técnico que ontem domingo, foi bem, né? Foi bem em algumas alterações. Acho que ele acertou quando ele coloca o Matheus Araújo. Acho que ele acertou quando ele tira o Mosquito, que claramente já estava exausto de fazer um papel muito mais de marcação e colocar o Coronado. E eu não acho que o Coronado tem que ser ponta. Não acho mesmo que ele tem que ser ponta. Acho que ele e o Garro tem que jogar, tendo uma boa flutuação. E aí sim, você pode flutuar entre as beiradas e o meio campo e tal. E os dois podem fazer esse papel. Em dado momento, o Coronado até jogou na esquerda, né? Veio buscar a bola aqui na esquerda para fazer uma troca de passes. Então, eu acho que esses dois têm que ficar soltos. Agora,
você tem que entender como é que você compensa isso no resto do time. Se vai ser com três zagueiros para você soltar um ala, se o coordenador vai trazer para dentro para abrir o corredor para alguém, né? São coisas que precisam ser pensadas. Mas a verdade é que esse time entrega poucos médios minutos, né? Poucos razoáveis minutos por jogo. E, no mais, é um time pesado. É um time que não consegue aguentar a intensidade. E eu acho que até nesse caso, acho até um pouco mais compreensível, porque no estádio do Atlético Paranaense tem toda a questão do time estar habituado, gramado e tudo mais, é até compreensível. Mas é muito pouco. É muito pouco para o Corinthians, é muito pouco para a segunda maior folha, o segundo maior faturamento do Campeonato Brasileiro e, se não me engano, está entre as 4 maiores folhas salariais, né? Então, cara, é muito pouco. Eu vou até confirmar esse dado agora. Campeonato Brasileiro, maiores folhas salariais. Vamos ver aqui. A do Corinthians. Vamos ver aqui. A do Corinthians é a quarta, falei? É a quarta. O Corinthians é a 4ª maior folha salarial do Campeonato Brasileiro. Então é muito pouco para um time que tem a 4ª maior folha salarial ter apenas 15 razoáveis minutos por jogo. Aí, depois do gol que a gente toma, a gente vai pro abafa, né? O Corinthians ali em mais uma belíssima cobrança do Garro. Belíssima cobrança do Garro. É impressionante como ali esses momentos parecem seguir ele, né? Parecem seguir ele bastante. E ele faz uma cobrança espetacular e o Kaká faz um gol, e o gol que tira bastante o peso das costas do Kaká, né? O Kaká que vinha de 2 jogos seguidos fazendo gol contra. Então é importante para dar confiança pro jogador, é importante para ele ganhar moral. E repito, mais uma vez, acho que não é mau jogador. Acho que o problema do Corinthians vai muito além do que ter um bom elenco ou não, porque por mais que seja um elenco reduzido, um elenco que precisa sim de peças, não é elenco composto por maus jogadores, tá? Então, eu acho que a menos que o trabalho do técnico tenha chegado ao teto. E aí, mais uma vez, não acho que dá para você simplesmente jogar a culpa em cima do técnico. Você tem, ao mesmo tempo, que talvez esse seja o teto que o Antônio Oliveira consiga atingir com essa conjuntura, né? Problema de gestão, luvas atrasadas, né? Que é dinheiro de jogador. Então é difícil você lidar com um jogador, elenco que está com luvas atrasadas. Você lidar com um elenco reduzido, lidar com um calendário bastante assim, desafiador, né? Bastante cruel com o ritmo de jogo dos atletas. Então, tudo isso e mais um pouco no caso do Corinthians. Então, essa é a análise que eu faço. Deixo aqui a pergunta para você, o que você acha disso, o que você acha do jogo do Corinthians, você concorda, discorda, comenta aqui, por favor. E sempre com educação, né? Acho que todo mundo combina aqui ser educado, é bacana. E, além disso, eu vou pedir por favor, você me ajuda muito se você se inscrever no canal, se você dá um like, porque dessa forma o YouTube vai distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E nesse comecinho de canal é bastante importante a gente conseguir ampliar um pouco mais o nosso público e especialmente debater futebol de uma forma um pouco mais sóbria, que é o que eu mais busco. Então, para vocês que já estão inscritos, para você que chegou aqui, meu muito obrigado. E mandem mais feedbacks, tá? É importante para mim saber o que eu posso melhorar, o que a gente pode melhorar aqui no canal, o que vocês acham de legal, o que vocês acham que pode ir para outro caminho. E eu sempre fico muito contente com esse tipo de feedback, com esse tipo de comentário, certo? Então é isso, meu povo. Até a próxima e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!